A paz do Senhor Jesus. Ana, hoje eu vou falar com você sobre a dúvida em relação ao batismo que você nos apresentou. Bom, batismo nas águas. Por que nós batizamos por imersão e não por aspersão? Bom, inicialmente, no original grego, batisma, ele significa, ele tem a conotação de imersão, submersão e emersão. Eu vou ler aqui para você no dicionário Vini o significado da palavra no original grego clássico. Tudo bem? Então diz assim aqui o dicionário. Batismo, consistindo nos processos de imersão, submersão e emersão, entre parênteses, derivado de baptô, que significa imergir. É usado para designar o batismo de João. Então, aqui nós temos, o significado da palavra no grego original. Bom, a outra questão nós vamos puxar aqui então da própria palavra de Deus. Então você está com a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, vamos começar aqui por Mateus. Mateus capítulo 3, vamos abrir em Mateus capítulo 3, no verso, Mateus 3, no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 6. 5. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor, ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então as pessoas vinham até João Batista no Rio Jordão para serem batizadas por ele. Por que no Rio Jordão? Por que no Rio Jordão? Se fosse para batizar por aspersão, poderia ser em qualquer lugar, com uma caneca, e um balde, um tanque, não é verdade? Mas ele realizava aquele batismo no Rio Jordão. Quando Jesus vem a João Batista também para ser batizado no Rio Jordão, Mateus 3,16 diz o seguinte, diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus. Então, aqui, Jesus, ele foi batizado dentro da água. Tanto é que ele saiu da água. Bom, duas situações onde nós percebemos. Mas tem mais uma. Atos, no capítulo 8, diz o seguinte. Atos 8, quando Filipe ele é enviado pelo Espírito Santo a um caminho por onde estava passando um alto oficial da rainha Candace, ele depois de de abordar ali o eunuco, depois de explicar a ele acerca de Jesus, eles iam passando por um lugar onde havia um rio, um riacho, e ele diz assim, olha, ali tem água. Veja, eu vou ler aqui o texto para você. Aqui, ó. Atos capítulo 8, verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Desceram, e Filipe o batizou. Desceram os dois. Os dois desceram a água e Filipe o batizou. E no verso 39 diz, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então vejam só. Mais um texto que fala sobre o batismo, onde mostra que as pessoas eles entram na água. Entram na água. Se fosse para batizar por aspersão, ele poderia ter ali pegado um pouquinho de água e levado até o eunuco, mas eles entram na água. Bom, agora, os argumentos em relação à aspersão. Veja só, nós temos alguns fatos de batismo onde nós deveríamos ficar somente com uma presunção. Por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 9, diz a palavra que ele, depois que Ananias orou por ele, ele levantou e foi batizado. Pronto, mas não diz nada. Não diz que foi por aspersão, não diz que foi por imersão, simplesmente diz que ele foi batizado. E em Atos 2, quando Pedro faz aquela pregação e 3.000 almas são salvas e vêm a crer, diz a palavra que eles foram batizados. 3.000 pessoas foram batizadas. Aí diz assim, como que iria batizar 3.000 pessoas? Se lá em Jerusalém nem rio tinha,
como é que poderia ser? Eu não sei como é que poderia ser. Eu sei que diz o seguinte, eles foram batizados e não disse como que foi. Então, entre os textos que eu posso ter a certeza de que as pessoas estavam dentro da água e outros textos que sequer a palavra de Deus fala alguma coisa, eu fico com aquilo que me dá a maior segurança, no caso aqui, o batismo dentro da água, como o próprio termo grego já faz menção. Tudo bem? A outra questão é o seguinte, se Deus é o Senhor muito sábio, soberano, e se Ele quisesse realmente que esse batismo ou se limitasse a uma aspersão, Ele poderia fazer como Ele orientou no ritual do Velho Testamento em relação à purificação dos filhos de Levi, onde Ele diz assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, em Números, capítulo 8, diz assim, 8:5. 6. Separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim, você aspergirá a água. Então aqui o Senhor é claro, ele diz assim, olha, quando você for purificar os levitas, por aspersão, asperge água. Agora, no Novo Testamento, eu não tenho, Deus poderia ter falado, olha, asperge, batizou, aspergiu, pelo menos dizer a palavra. Nem sequer a palavra é pronunciada. Então nós somos levados a crer, de fato, pela maior segurança, que o batismo é por imersão. Amém? Como pastor, então, eu sempre oriento e faço assim o batismo por imersão. E ainda tem um detalhe, se umas gotinhas de água são suficientes, quanto mais eu me molhar completamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre o batismo, inclusive com relação à salvação. Fica na paz do Senhor e até a próxima.